Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui, participando desse congresso da IPB de Itu, com tanta gente. Talvez eu conheça já alguns de vocês, não sei, já nos vimos por aí em alguns encontros, mas é a primeira vez que participo desse evento do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Itu. Eu sou casado há 16? Perdi a conta. Sou casado há 16 anos. Conheci a Simone quando ela era primeiro anista do Seminário Palavra da Vida. Eu era professor dela. Sou 9 anos mais velho do que ela. E quando ela começou a ter aulas comigo, eu me interessei muito por ela e falei: se você quiser passar de ano. E ela disse: mas você é pastor, eu quero ser missionária na África. Eu falei: sua África sou eu. E eu dei a ela uma tribo de 3 indiazinhas não africanas para evangelizar. Ela está evangelizando essa tribo lá. A primeira chama Isabela. Nós queríamos meninos, né? Já tínhamos até o nome do primeiro, que ia ser Guilherme, mas não veio o Guilherme, veio a Isabela. Aí torcemos para que viesse a segunda, o Guilherme, veio a Helena. E aí tentamos mais uma vez, e no terceiro, para ver se vinha o Guilherme, e não veio o Guilherme, veio mais uma menina, e como só vinha filha, eu coloquei o nome de Sofia. E o nome dela ficou Sofia, porque não tinha jeito, era Sofia, e ficou assim. E assim a gente tem caminhado aí na nossa jornada, na nossa casa, construindo, e desistimos do Guilherme. Guilherme nem no céu não vai ter jeito, né? Não tem como. Acabou. Não tem Guilherme, não nasceu. Não tem. Quem sabe um neto com esse nome um dia? Não sei. Quem sabe? A Isabela tem 13 anos, a Helena tem 10 e a Sofia tem 6. E estão com a avó. Os avós servem, às vezes, para algumas coisas. Muito bem. A nossa primeira palestra, o tema é Crescendo em Intimidade Conjugal. E esse assunto ele pode abranger diversas frentes, pode abranger as mais diversas áreas da vida do casal, não é verdade? Então nós vamos tentar tocar em alguns pontos aí relacionados a isso. A primeira palestra é a razão primordial para a busca da intimidade conjugal. Por que temos que buscar intimidade conjugal? Qual é a razão principal disso? Nós vamos então ver por que é necessário aprendermos isso. Nós vamos depois, na palestra de amanhã, ver meios através dos quais possamos crescer na intimidade conjugal. Mas hoje vamos ver por que é tão importante isso. Por que esse tema escolhido pela comissão organizadora é tão importante. Veja, preliminarmente, vem aqui, uma definição. Eu gosto de fazer definições. Talvez porque sou professor há muito tempo. Então eu gosto de definir as coisas. Gosto sempre de criar ali conceitos para saber do que estamos falando. Então quando falamos sobre intimidade conjugal, eu pensei, a primeira coisa, eu tenho que definir isso. Do que estamos falando quando falamos sobre intimidade conjugal? Do que vamos falar nesses dias? Qual será o nosso assunto, afinal de contas, nesses dias que estaremos aqui juntos, tratando desse tema? Então por isso eu fiz uma definição. Essa definição eu não tirei da Bíblia, não está lá em Marcos 18, 14, não é Marcos Branconato 14, 21, não, nada disso, né? Essa definição eu fiz da minha cabeça. Se você discordar, quiser mudar, quiser me acrescentar alguma coisa, me dar uma sugestão depois, pastor, faltou um pedaço, tem que mudar, não tem problema, ok? Mas veja, a definição, por enquanto, é assim: intimidade conjugal é o privilégio exclusivo de que marido e esposa desfrutam num relacionamento marcado pela liberdade de compartilhar entre si corpo e alma. Então, entenderam essa definição? Quem entendeu, levanta a mão. Todo mundo entendeu. Então, intimidade conjugal é um privilégio, mas é um privilégio exclusivo. É algo que a sua esposa só pode ter com você. É algo que você só pode ter com a sua esposa. É algo exclusivo do casal. É o privilégio exclusivo de que marido e esposa desfrutam
num relacionamento marcado pela liberdade de compartilhar entre si corpo e alma. Corpo não precisa explicar. Alma aqui não é o sentido de alma, aquele ente que tem vida independente do corpo, né? A parte espiritual do homem, não é isso que estou falando, a alma que vai para o céu, nada disso. A alma aqui no sentido de o lado psicológico do homem, o seu coração, os seus sentimentos, as suas percepções. O casal, ele tem que ter liberdade para compartilhar não somente o corpo, mas também liberdade para compartilhar aspectos que estão relacionados às suas percepções, aos seus sentimentos, às suas impressões, aos seus anseios. Tudo isso diz respeito à alma, ao coração, a esse lado emocional, a esse lado não palpável que compõe a personalidade do homem e que é muito importante, tão importante quanto o corpo. Muito bem. Outro aspecto preliminar. Veja, crescer na intimidade conjugal é crescer nessa liberdade. É crescer na liberdade de compartilhar corpo, é crescer na liberdade de compartilhar alma. Onde está o problema hoje em dia? É muito fácil compartilhar corpo. Bom, compartilhar corpo, até os animais compartilham, não é verdade? Até os insetos compartilham corpo. A grande dificuldade hoje é compartilhar coração, alma, impressões, sentimentos, anseios, desejos, frustrações, mágoas. Isso é que é difícil compartilhar hoje em dia. As pessoas, com o passar do tempo, ali eu coloquei, infelizmente, a maioria dos casais se distancia com o passar dos anos. Eu fui, quando eu era ainda jovem, fui falar para um grupo de adolescentes numa cidade do litoral de São Paulo. Eu fiquei hospedado numa casa de uma aluna do seminário onde eu estudava, e eu estranhei o ambiente da casa. Estava estranho ali. Eu percebia que o clima estava pesado entre o pai e a mãe daquela moça. E num dado momento eu perguntei para ela: olha, eu estou aqui hospedado na sua casa, eu não sei, eu estou com uma impressão de que o ambiente está tão pesado, carregado, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me comportando de algum modo, e a minha presença, enfim, está gerando algum problema aí na sua casa. Ele disse: não, nada disso, fique tranquilo. É que o meu pai e a minha mãe são separados. Eu falei: como assim? Eles são separados, eles moram na mesma casa, mas eles são separados. Inclusive eles nem se falam, eles não conversam com o outro. Ele chega, ela chega, faz a comida, come, deixa um pouquinho para ele. Ele chega depois, esquenta lá a comida, come. Eles sentam diante da TV, ele está assistindo um programa. Quando ele percebe que chegou a hora da novela dela, ele muda de canal e sai da sala. Não fala nada. Ela chega depois, sabe que é hora do jornal, ela muda de canal, deixa ele assistindo, os dois ali. Se o programa de televisão interessa a ambos, então eles assistem sem conversar. À noite, um entra num quarto, o outro entra no outro quarto, e vivem assim. Ela tem o dinheiro dela, ele tem o dinheiro dele. Ela tem a vida dela, as amizades dela, os namorados dela. Ele tem a vida dele, o emprego dele, as namoradas dele. E eles vivem desse jeito. Eu nunca tinha visto isso. Como os irmãos acham que isso começou? Isso veio lentamente. Isso foi aos poucos. Isso foram tijolinhos que foram sendo colocados entre os dois. Mágoas, ofensas, o fechar-se quando era necessário falar, o falar o que não deveria ser dito. Essas coisas foram tijolinhos que foram sendo construídos entre os dois. E depois de vários anos, havia entre eles uma muralha.
E era impossível remover agora aquela muralha. Só um milagre de Deus para arrancar e derrubar aquelas muralhas maiores que as muralhas de Jericó. Era necessário só Deus, ou um pastor Josué, para derrubar aquilo tudo. Então note, as pessoas com o passar do tempo, elas vão se distanciando, quando na realidade o que é necessário é, a proposta desse nosso encontro é crescimento nessa intimidade. Veja, aqui a última preliminar. Os limites dessa liberdade são fixados pelo amor ao cônjuge, a sensatez e especialmente a palavra de Deus. No desfrute dessa liberdade, nós vamos usar desses elementos. O casal que cresce nessa liberdade vai usar essa liberdade levando em conta o amor ao cônjuge. Eu não vou falar vida na telha. Eu tenho liberdade de falar vida na telha. Não. Eu tenho que conhecer essa pessoa, saber o momento certo, ter sabedoria, ter bom senso, saber como usar dessa liberdade de maneira sábia, sensata e bíblica. As pessoas pensam que liberdade é falta de fronteiras. Isso é liberdade de bicho selvagem. Os animais da floresta são livres desse jeito, sem fronteiras. É assim que funciona a liberdade dos animais. Outro dia disseram para mim, o rapaz falou para mim: olha, quando eu louvo a Deus eu tenho liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Então eu pulo, eu grito, eu rolo no chão, eu caio de costas, eu caio de frente, eu me jogo. Eu falei: mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Não, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha, moça, tem que primeiro aprender a ler. Nem ler você sabe. Tem que primeiro entrar numa escola de alfabetização antes de começar a louvar. Porque esse texto não fala disso. O texto que você mencionou para mim fala que no coração dos homens existe um véu, uma cegueira. E quando alguém se converte, o Espírito Santo liberta a pessoa dessa cegueira. Então, quando a Bíblia fala onde o Espírito do Senhor está, a liberdade é liberdade da cegueira. Não é liberdade para sair pulando, dando pirueta. Se você quiser dar pirueta, essa é a liberdade do orangotango. Vá para o meio do mato e fica lá pulando quando você quiser, mas faça isso na selva, não faça isso na igreja. Porque na igreja não é essa a liberdade que ele desfruta. Liberdade não é isso, a ausência absoluta de fronteiras. E mesmo a liberdade conjugal, mesmo a intimidade conjugal que implica nessa liberdade, não é essa ausência absoluta de fronteiras. Nós somos regidos como pessoas maduras, somos regidos pela palavra de Deus, pelo amor e pela sensatez. Muito bem, nós temos uma lição central. O que é uma lição central? É uma lição em torno da qual gira a nossa palestra. A palestra gira em torno de uma lição. Veja a lição qual é. A intimidade conjugal deve ser buscada. Nós temos que nos empenhar para desenvolvê-la. Não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido, dizendo: ó Senhor, manda a intimidade para o teu servo. Não, isso não vai acontecer. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. A intimidade conjugal deve ser buscada porque ela torna possível e eficaz a prática do amor. Nós não nos casamos para arrancar a felicidade que o outro supostamente tem. Nós não nos casamos para buscar no outro a fonte da felicidade. Nós não nos casamos para que o outro complete aquilo que falta na gente. Não foi para isso que nós nos casamos. Sabe por quê? Porque o outro, ele ou ela, não é a fonte da felicidade. Se você casou com a sua esposa pensando: ela vai me fazer feliz, você casou com ela esperando que ela te dê algo que ela não tem para dar. Se você, senhora jovem, se casou com o seu marido pensando: ele vai me fazer feliz, doce ilusão. A fonte da felicidade não está no seu marido. Eu vou ter filhos então, eles vão me fazer feliz. Doce ilusão. Seus filhos também não são a fonte da felicidade.
A fonte da felicidade não está neste mundo. Não está aqui. Para todas as necessidades nossas, Deus criou algo que corresponda ao suprimento delas. Deus nos deu sede. Nós somos pessoas que sentem sede. Temos essa necessidade. Deus então criou a água que supre a sede. Nós temos fome. Nosso estômago dói. Às vezes. Aqui, dificilmente. Nesse hotel. Dificilmente vai doer aqui pelo que eu vi hoje, quando eu cheguei. Temos essa necessidade. Somos assim. E Deus criou algo chamado alimento, comida. Corresponde a isso. Nós temos frio. Deus criou o calor, o fogo, elementos que aquecem. Nós, quando temos necessidades neste mundo, nós conseguimos encontrar alguma coisa na criação, no universo criado, que supre aquela necessidade. Mas nós descobrimos que quando nós queremos ser felizes, nós começamos a procurar no universo criado a felicidade, e gastamos a vida procurando a felicidade, e nós descobrimos que ela não está aqui. Alguma coisa está errada com esse universo, porque nós temos uma fome no coração, nós temos uma sede no coração, nós temos um frio no coração, e para onde quer que nós voltemos os nossos olhos, nós não encontramos nada que mate essa sede, que sacie essa fome, que afaste esse frio. O que pode encher nosso coração de felicidade? Não é o seu cônjuge. Não é ele essa fonte. A Bíblia fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Só Deus é eterno. Só Deus pode preencher o vazio eterno, imenso, que há no coração do homem. Santo Agostinho, eu sou devoto de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Santo Agostinho se converteu ao Senhor Jesus Cristo quando ele tinha cerca de 33 anos. Ele buscou a felicidade em todos os lugares, em tudo, em todos os prazeres deste mundo. E ele descobriu que não poderia encontrar a felicidade em lugar nenhum, muito menos em pessoas. Não conseguia. O pai dele, que era um homem, depois ele se tornou um homem importante, até de uma certa classe social elevada, mas o pai dele queria, na fase da juventude dele, o pai dele queria que ele fosse um homem eloquente, porque naquela época um homem eloquente era alguém que tinha destaque, tinha renome. E a palavra eloquente em latim era dissertus, daí que vem dissertação, né? Homem que sabe dissertar. Meu pai queria, ele diz nas Confissões, o seu livro mais famoso, ou um dos seus livros mais famosos, meu pai queria que eu fosse dissertus, mas eu era desertus. É isso que eu era. Meu coração era seco e nada acabava com a fome do meu coração. Só Deus pode preencher esse vazio. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Pode imaginar essa figura? Rios fluindo, borbulhando, transbordando do coração. Eu não consigo imaginar uma figura mais rica de satisfação como essa. Rios de água viva fluindo do seu interior. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se você busca no seu cônjuge a felicidade, desista. Não está com ele. Ele não tem para te dar. Só Deus pode dar isso a você. Por que então nós nos casamos?
Nós nos casamos porque, através do casamento, nós podemos exercer uma ordem de Deus, que nós podemos, na realidade, exercer em relação a outras pessoas, mas de uma forma muito mais intensa, uma ordem de Deus, que é a prática do amor. No casamento, nós podemos exercer a prática do amor. Note bem, eu coloquei a frase, a expressãozinha embaixo, prática do amor. Por quê? Porque hoje em dia, os conceitos de amor não são corretos. As pessoas têm conceitos errados de amor. E, por causa disso, os casamentos se frustram. O amor conjugal, o amor de que a Bíblia fala, não é isso que é cantado nas músicas por aí fora. O amor de que a Bíblia fala, o amor verdadeiro, o amor genuíno, não é esse amor romântico, platônico que a gente vê aí nas músicas do Roberto Carlos, né? Ou similares. Não. O amor de que a Bíblia fala é algo relacionado a um outro conceito. Veja. Bom, aqui é a lição central, eu vou voltar aqui depois. Mas veja, rapidinho aqui. Conceitos distintos sobre amor conjugal. Olha o que o mundo pensa hoje em dia sobre amor conjugal. Olha aí. Amor conjugal é um sentimento afetivo. É algo baseado em emoções involuntárias. Você já ouviu alguém falando assim? Quer ver? O amor acabou. Nós vamos nos separar porque o nosso amor acabou. Já ouviram alguém falar isso? Sabe o que essa pessoa está dizendo? Que o amor é uma emoção. E a emoção faz o quê? A emoção vai e vem. Mas ela vai e não vem. Nunca mais. E o homem olha para a sua esposa, a mulher olha para o seu marido e fala: eu não sei, eu não sinto mais nada. Quando eu conheci, eu pegava na mão dela, era como se eu estivesse tomando um choque dos anos 20, eu tremia tudo. Meu coração disparava, eu ficava gago, eu perdi o fôlego. Hoje, né? Mas nem um 12 volts, nada. Nada. Pego na mão, eu pegar na mão dela e tocar nesse copo d'água, não tem uma coisa, não tem nada. Acabou o sentimento, o amor acabou. Essa é a visão que algumas pessoas têm do amor. E elas pensam assim: se o amor acabou, por que eu devo continuar com esse casamento? Não tem mais graça. Eu vou parar logo com isso porque acabou aquela paixão toda. É claro que é bom ter sentimentos, é claro que é bom ter paixão e estar apaixonado pela coisa, é lógico ser excelente. Mas não é sobre essas bases que um casamento pode ser construído e mantido. Porque essas bases são variáveis. Veja, outro conceito errado. O amor conjugal é uma forte atração física. É algo predominantemente instintivo e corporal. O amor dura enquanto dura a atração corporal. E não há nada que muda mais do que o corpo de alguém. As mulheres sabem disso. Elas estão tão bravas comigo, só as mulheres, né? Não, na realidade, eu lembro que uma vez eu fui tirar uma fotografia, e uma 3x4, né? E eu fui lá buscar a foto revelada, né? E eu peguei a foto, paguei e vim embora. Eu abri, eu falei: não sou eu. O japonês lá do fotógrafo errou. Eu não sou isso aqui. Eu não sou isso aqui, né? Eu vou devolver. Algum problema na máquina? Era eu mesmo. Aí eu entendi. Eu não tinha entendido porque o cobrador me chamou de tio. Agora eu sei o que aconteceu. Que eu dei o dinheiro e ele falou assim: ô tio, não tem troco. Eu falei: tio, vai fazer isso aí. Agora entendi por que ele me chamou de tio. Eu era lindo. Agora começou já o declínio, né? Foi caindo. E a tendência é piorar cada vez mais. É só ladeira, né? Vai descendo, não tem mais jeito. Então, se
Se o casamento de alguém for mantido sobre essas bases, quanto tempo vai durar? A minha esposa, a Simone, já teria ido embora há muito tempo. Né? Já teria ido embora há muito tempo. Eu não tenho a aparência que eu tinha quando eu me casei. Isso se perdeu. Eu não tinha barba branca. Eu tinha barba pretinha, brilhava a minha barba. Brilhava, cintilava. O sol, o vento batia no meu cabelo. Mas o que acontece? Olha lá. É isso aí assim mesmo. Né? Meu irmão lá está brincando com a careca dele, penteando a sobrancelha para trás. Mas o que acontece? Aos poucos, a Bíblia fala da corruptibilidade do corpo. O que é um corpo corruptível? Um corpo sujo. Não é isso. O corpo corruptível é o corpo que vai se deteriorando. É o corpo mortal. Ele vai se deteriorando. A morte não chega de uma vez para a gente. Ela vai, antes dela nos mergulhar no poço dela, ela começa a aspergir um pouquinho dela na nossa cara. Isso aqui, ó, é gota de morte. Isso aqui. É a aspersão da morte. Vocês são presbiterianos, né? A aspersão da morte. Gostam tanto de aspersão, né? Tá aí para vocês. E no final que vem a imersão total. No final vem a imersão, né? O fato é o seguinte, né? Todos nós somos presbiterianos e batistas na morte, né? Somos aspergidos e mergulhados depois, não tem jeito, tem como escapar. Mas note, imagine só, um casamento, algo tão rico e nobre, construído sobre essas bases tão passageiras. É claro que ele vai durar 5 anos, 10 anos no máximo. Depois vai perder a graça, não tem como se manter. O alicerce dele é frágil demais. É esse amor corporal, físico, que não vai poder perdurar muito tempo, que não vai poder sustentar um relacionamento em hipótese nenhuma. Agora, este aqui é um conceito diferente. Ele é um pouco maior. Eu sei que vocês estão com sono, mas eu vou tentar correr. Até que horas eu posso falar? Acabou já? Acabou. Você ficou com medo que eu falei da aspersão da morte, né? O seu cabelo ainda está preto, né? Você não perde por esperar, viu? Olha aqui no vermelho, aqui em vermelho, o conceito correto de amor, o amor do ponto de vista bíblico. É o que a gente ouve no meio evangélico, o agape. O agape, alguns falam HP, né? A coisa correta, na verdade, é agape. É o amor sacrificial, o amor que implica entregar-se ao outro. É disso que estamos falando aqui. Quando nós falamos que a intimidade conjugal possibilita a prática do amor, quando falamos sobre isso, quando nós dizemos, olha, você tem que crescer em intimidade conjugal, porque isso viabiliza, torna possível, eficaz, efetiva a prática do amor. É desse amor que estamos falando. Veja aqui, o amor conjugal é um modo de vida adotado pelos cônjuges, ou seja, eles decidem viver assim. Nós somos seres responsáveis, nós decidimos viver assim. O marido olha para a esposa e diz assim, olha, eu vou viver desse modo com você. É uma decisão responsável do intelecto, da vontade, da razão. Você não é uma criança, você não é movido por instintos como um animal. Deus não nos fez assim. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós podemos tomar decisões, nós podemos pensar, nós podemos nos determinar de acordo com a verdade. Eu posso olhar para algo e dizer assim, eu não posso viver desse jeito, eu tenho que abandonar esse modo de vida e viver desse outro jeito. Nós temos essa possibilidade. Deus nos fez assim. Então vejam, o amor conjugal é um modo de vida. A pessoa decide viver assim, adotado pelos cônjuges que se sujeitam ao que Deus ordenou. Sabe o que Deus mandou?
Deus mandou o seguinte para mim: Marcos, marido, ame a sua esposa. Ah, Senhor, mas ame a sua esposa. Ponto. Esposas, respeitem seus maridos. Vocês devem se amar mutuamente. Ponto. E isso é algo que eu devo obedecer. Eu não tenho que esperar surgir algo. Não tenho que esperar dar um clique. Não. Eu tenho que olhar para isso e dizer: Senhor, a sua palavra ensina isso. Eu quero obedecer. Veja, é nutrido, esse amor é nutrido pela vontade e pela ação. Cuidado, nós vivemos numa época em que os conceitos são muito abstratos. Se eu falo, por exemplo, sobre honrar pai e mãe, o que o jovem entende? Que eu devo dizer para o papai: ai papai, eu te amo. Ai papai, como você é bonito. Os conceitos são muito abstratos. Na mentalidade judaica, o contexto em que a Bíblia foi escrita, esses conceitos não são abstratos. Esses conceitos são práticos. Honrar pai e mãe é fazer alguma coisa. É fazer algo. Amar a esposa, amar o marido, é fazer alguma coisa. Não é só sentir. Não é só decidir. É fazer algo. Deus amou o mundo. Ponto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amar, na Bíblia, implica ação, fazer alguma coisa. Então note, na prática esse amor se realiza quando um cônjuge decide buscar o bem do outro, mesmo quando isso implica sacrifício. Isso é amar o cônjuge, é buscar o bem dele, mesmo quando tem um custo para mim. Eu vou no mercado, eu gosto de goiabada, a Simone gosta de marmelada. Mas eu só posso comprar um doce. Qual que eu vou comprar? A Simone gosta de marmelada, eu gosto de goiabada. Qual que eu vou comprar? Se tiver um doce de dois sabores, seria bom, né? Eu vou agir pelo bem dela, mesmo que isso implique sacrifício para mim. Isso, e esse exemplo simples que eu dei agora, e isso é o amor bíblico. É um exemplo pequeno, claro, todo, bobo, mas ele reflete o amor bíblico, que faz alguma coisa. Custa amar alguém. Custa. Deus amou, custou a vida do seu filho. Custa porque envolve ações sacrificiais. Agora, com isso em mente, volta lá. Olha aqui. Vamos ler todos juntos. Todos. Vou botar até 3 para ler. 1, 2, 3. Todos. A intimidade conjugal deve ser buscada porque ela torna possível e eficaz a prática do amor. Para que eu pratique aquele amor que é sacrifício, eu tenho que conhecer melhor a pessoa. Para que a prática do meu amor seja eficaz, para que realmente ela seja beneficiada pelas minhas ações, eu tenho que conhecê-la mais. Por isso eu devo crescer em intimidade conjugal, para que eu a ame melhor. Ame de maneira mais eficaz. Ame numa prática que realmente supra aquilo de que ela necessita. Muito bem. Vamos ver aqui, rapidinho, por causa do horário, meios através dos quais a intimidade conjugal torna possível e eficaz a prática do amor. Vamos rapidinho nisso aqui, vamos correr um pouquinho, mas veja primeiro, a intimidade
revela os defeitos que o amor tentará corrigir. Quando você descobre um defeito no seu cônjuge, o que você faz? Você se casou para descobrir os defeitos e jogar na cara dele. Não é para isso que serve o casamento? Não? Claro que não. É surpresa que o casamento vai revelar defeitos do outro? É surpresa isso? Claro que não. Você se casa e descobre na noite de núpcias que ela usa dentadura e peruca. Já imaginou? O copo ali, você acorda, em cima do criado mudo, um copo sorrindo para você. Que susto, hein? Há coisas piores talvez do que isso, né? Talvez são coisas piores do que isso, né? Mas o fato é o seguinte, né? Quando nós crescemos em intimidade, nós descobrimos defeitos no outro. Nós descobrimos que o outro não é aquele poço, aquela fonte que nos faria felizes. Nós descobrimos que o outro não tem a água que mata a sede do nosso coração. Pelo contrário, nós descobrimos que aquele sonho hollywoodiano, né? Aquele sonho de Cinderela, de Branca de Neve e coisas do gênero, nós descobrimos que aquilo não é real. Nós descobrimos que ele tem defeitos, tem falhas. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade para se controlar, que se ira com facilidade. Pode ser alguém que não tem paciência. Pode ser alguém que não tem domínio próprio. Pode ser alguém que não dá aquela atenção, o carinho que você esperava. Pode ser alguém que apresente falhas no caráter mesmo. Em questões que desagradam a Deus, e você não sabia que ele ou que ela era assim. O que fazer? Meu mundo caiu. Não. O casamento, quando Deus criou o casamento, né, e ele manteve isso apesar do pecado, apesar do pecado ter se instalado, ele manteve, o casamento não se dissolveu com o advento do pecado, né? Ao fazer isso, ele tinha por propósito criar um contexto em que o outro pudesse ser melhor corrigido. A melhor pessoa para me corrigir é a minha esposa. Você, marido, é o melhor pastor que a sua esposa pode ter. Você sabia, marido, que você deve pastorear a sua esposa? Você sabia, esposa, que você deve pastorear o seu marido? Quando nós crescemos na intimidade conjugal, nós conhecemos essas falhas. E então nós podemos trabalhar para que essas falhas desapareçam. O pastor está inventando isso. Não. Veja o que diz Efésios 5. Observe com atenção. Efésios 5, 25 a 27. Preste atenção. Abra sua Bíblia, rapidinho. Efésios 5, 25 a 27. Diz assim, preste atenção, vou ler rapidinho. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. É um modelo alto? É um modelo alto. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Ele se deu por ela, se sacrificou. É assim que eu devo amar minha esposa. O amor é isso. E a si mesmo se entregou por ela. Agora veja o 26. Veja o 26, como Cristo ama a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem
defeito. Cristo amou a igreja de tal forma a produzir nela correções. Ele amou uma igreja perfeita? Não. Ele amou uma igreja com defeitos, mas ele trabalha para purificá-la, para santificá-la e para remover suas rugas. E é assim que nós devemos amar o nosso cônjuge, vendo suas rugas e trabalhando para que essas rugas desapareçam. Por isso devo crescer na intimidade conjugal, para perceber essas rugas e corrigi-las. Uma vez eu vi uma senhora lá no seminário, ela é uma senhora já de meia idade, mas ela estava tão bonita. Eu a vi sorridente, bonita, toda feliz, e eu disse isso a ela. Eu falei: olha, você está tão bonita, está toda radiante, feliz. Ela disse assim para mim: um homem se casa com a mulher que escolhe, e ele termina a sua vida com a mulher que ele merece. O que eu quero dizer com isso? Quem me fez assim foi meu marido. Meu marido me fez assim. E ela disse esse ditado: o homem se casa com a mulher que escolhe e termina a vida com a mulher que merece. Já pensou? Então a culpa é minha. Isso vale para os dois, não é? Isso vale para os dois. O fato, meu irmão, minha irmã, homem e mulher que está aqui hoje, você é responsável pela construção do caráter do seu cônjuge. O amor faz isso. O amor constrói o caráter do outro. O amor conhece as falhas e trabalha para saná-las, para auxiliar a pessoa a vencê-las e ser uma pessoa melhor. Você tem que trabalhar para que o seu cônjuge seja uma pessoa melhor. Muito bem. Veja aqui outro exemplo, outro meio através do qual a intimidade conjugal ajuda a prática do amor. A intimidade revela as fragilidades que o amor tentará compreender. Existem coisas que são falhas, fraquezas, que o cônjuge deve entender. Ele deve ser paciente. As mudanças não acontecem da noite para o dia. A minha esposa, por exemplo, eu estou casado com ela há 16 anos e ela ainda não aprendeu que eu sempre estou certo. Leva tempo. Eu tenho que ser paciente para compreender essa fraqueza, essa lentidão. Quando nós conhecemos está gravando isso? Deleta aí. Quando nós conhecemos melhor aquela com quem nos casamos, crescemos na intimidade com aquela pessoa, nós descobrimos quais são aquelas falhas que eu devo compreender. Se vocês me acompanharem aqui nesse exemplo que eu tenho, vocês vão ver como existe algo interessante disso na Bíblia, na história de Abraão. Veja, Gênesis 18. Abra sua Bíblia, lá no comecinho. Gênesis 18. Versículos 12 a 15. Veja aqui. Gênesis 18, de 12 a 15. Veja. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor,
terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Deus tinha prometido que ela ficaria grávida, ela tinha 90 anos. Já imaginou? Ela riu. E é mesmo engraçado. O problema é que quem falou isso foi Deus. E quando ele fala, nós não podemos rir. O que ele fala é verdade. Ele disse, Sara, você vai ter um filho. Ela falou, acho que ele não notou nada. Acho que ele não percebeu. Tudo bem, um ano é como 1000 e 1000 como 1, mas para a minha realidade são 90 mesmo. Eu sou uma velha. Eu tenho 90 anos. Meu marido é mais velho ainda. Eu ficar grávida? Isso não é possível. Ela riu, duvidou, não acreditou. E era Deus quem estava falando. E veja, acaso, diz o 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Olha, essa mulher era complicada. Ela duvidou, e ainda depois falou, não ri não. Tudo que Deus fala para ela está errado. Ele fala, você vai ter um filho. Ela ela dá risada. Tá bom, vou ter sim. Você riu? Não ri não. Tudo que Deus diz, para ela está errado. Essa mulher, ela tem uma fragilidade. Ela tem uma fragilidade. Na vida espiritual dela. A fé dessa mulher não é como a fé do seu marido. Abraão é considerado o pai da fé. Mas Sara não é a mãe da fé. Não é. E esse episódio aqui mostra isso. Ela não merece esse título. Agora veja então o que acontece. Abraão conhecia sua mulher. Tinha 90 anos. A mulher dele. Ele longo tempo convivendo com ela. Veja o que acontece. Capítulo 22. Vire as páginas. Vamos ver o que acontece. Versículos 2 e 3. Olha aqui. Diz assim, presta atenção. Acrescentou Deus. Veja, no capítulo 22, a criança já nasceu. Sabe aquele menino que Deus prometeu que ia dar para Sara? Nasceu. Como ele se chamava? Isaac. Nasceu. E já está grandinho. E aí Deus vem e fala com Abraão. Veja. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Bom, o que você faria nessa hora? É um pedido difícil? É uma decisão difícil? Sim ou não? É a decisão mais difícil da vida. Muito difícil. Ele pensou assim, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Deus disse que Isaac vai me dar netos. E agora ele pede para que eu mate Isaac. E Isaac não me deu netos ainda. Então só tem uma coisa. Ou Deus é mentiroso, ou ele falou a verdade, e eu vou matar Isaac, e Isaac ressuscitará e me dará netos. Qual das duas hipóteses é a mais plausível? Deus é mentiroso, mentiu para mim, ou Deus vai ressuscitar Isaac, e Isaac vai crescer, casar e me dar netos? Abraão optou pela segunda. Não, mentiroso Deus não é. Essa hipótese está descartada. Então, eu vou matar Isaac, e Deus vai ressuscitá-lo, e ele vai crescer e me dar netos. Só pode ser isso. Então eu vou matar. Então eu vou cumprir a ordem. Eu vou lá e vou sacrificar. Mas veja o versículo 3. Observe. Levantou-se, pois, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento,
tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Onde está Sara? Onde está ela? Cá entre nós, só nós aqui. Não cai não, segura. Você acha que Adão não? É o horário. Você acha que Abraão contou para ela? Hã? Não? Cadê a intimidade conjugal? Ele não poderia chegar e falar assim: Sara, olha, amanhã eu tenho um compromisso. Tem que sair cedo. Você faz o seguinte: separa a faca, a lenha, coloca lá, prepara alguma comida para mim, que eu vou longe, tá? Porque eu tenho um sacrifício para fazer lá em Moriá. Nossa, Moriá, que longe. Pois é, mas o senhor falou comigo ontem, eu vou ter que ir para lá. Tá, e você quer que eu pegue qual cordeiro? Não, eu vou matar um menino. Um menino. Como é que é? Não, o cordeiro é o menino, eu vou matar um moleque. Vai. O quê? O que foi que você falou? Você virou um velho gagá? Você não vai chegar perto desse moleque! E ó! Já imaginou a velhinha? Mas nem louco! Você bota a mão, que venham todos aqui. Ninguém toca nesse menino. Eu fico até imaginando. E não ia tocar, mas não ia mesmo. Mas de jeito nenhum. Tá, nunca, jamais. Abraão então fez o quê? Quietinho, levantou. Será que ele dormiu aquela noite? Duvido. Não dormiu, não. Acho que ele levantou várias vezes e foi até a cama de Isaac e ficava olhando para ele. Eu acho que ele levantava toda hora e ia lá e olhava para o menino. O coração pesado, destruído, orando, pensando, Satanás enchendo a cabeça dele de coisas. Mas ele não compartilhou com Sara. Por quê? Ele disse: ela não vai suportar. Ela não vai suportar. Eu vou, mato o menino e trago ele ressurreto. Ela não vai suportar passar por esse processo. Eu faço tudo, protejo ela de tudo e trago ele vivo de volta. Ela não vai saber disso. Note, a intimidade revela as fragilidades que o amor tentará compreender. O amor protege, cuida. Ele sabe das fragilidades de alguém e é paciente e se determina de modo a compreender essas coisas. Age de modo que revela a compreensão dessas coisas. Muito bem, e para terminar, a intimidade revela os anseios que o amor tentará suprir. O que será que a sua esposa esperava de você naquele dia em que ela entrou de noiva na igreja? O que será? O que será que o seu marido esperava de você naquele dia em que ele esperou você ali na frente do altar? O que será? Quais eram os anseios daquela jovenzinha? Quais eram os anseios daquele moço? O que ele esperava de sua esposa? O que ela esperava dele? Talvez alguns casais nunca tenham falado sobre isso, nunca tenham descoberto isso. O que ela esperava de mim? Será que eu fui o que ela esperava? Será que eu tenho sido o que ela sonhou? Será que eu tenho sido o que ele sonhou? Pela intimidade,
através do crescimento na intimidade, da liberdade de compartilhar a alma, nós descobrimos o que o outro ansiava. Eu queria que você. E o amor então tenta suprir. Eu nunca vou satisfazer o coração da minha esposa plenamente. Eu não sou Deus. Mas existem coisas que Deus deu só para mim fazer. Lembram do jardim do Éden? Deus olhou para Adão e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Sabe o que significa isso? Que faltava alguma coisa. Deus poderia suprir? Deus poderia suprir? Poderia. Mas sabe o que ele fez? Ele falou: esse pedacinho que falta, eu não vou suprir. Eu vou deixar vago. E esse pedacinho que eu vou deixar vago, quem vai suprir é o cônjuge dele. Eu não vou tocar esse pedacinho. Eu não vou preencher com a minha tinta esse pedacinho vazio. Eu não vou obturar esse furinho que está aqui. Não. Esse pedacinho só o outro poderá preencher. Deus abriu mão disso. Eu posso encher tudo. Abraão pode viver solteiro para sempre. Mas Abraão, de novo, agora mudei, né? Eu inverti Abraão e Adão. As gotas de morte sendo absorvidas pelo cérebro, inclusive. Esse é o problema. Quando mergulhar, compreende. Mas Deus decidiu não preencher, para que o outro preencha. Existe um espacinho, existem alguns pedacinhos no seu cônjuge que Deus deixou para você preencher. Você não é a fonte da felicidade. Você não vai poder dar plenitude de vida para ele, vida em abundância, rios de água viva, isso não. Mas existem pedacinhos que Deus falou: isso aqui é para você suprir. Eu não vou suprir, é você. E quando nós temos intimidade com o cônjuge, nós descobrimos esses pedacinhos, esses anseios que o cônjuge tem, e trabalhamos com a ajuda de Deus para preencher. E Deus nos capacita para isso. Deus nos colocou nessa posição para fazermos isso. Não para somente sermos preenchidos, tentamos arrancar do outro tudo e nos preenchermos. Não, Ele nos capacita, nos desafia para nós preenchermos os pedacinhos que Ele mesmo deixou sob a nossa responsabilidade. 1 Samuel 1, de 1 a 8, conta a história de Ana e Eucana. Conhece essa história? Ana foi a mãe do profeta Samuel. E ela era estéril, não podia ter filhos. E a outra esposa de Eucana, chamada Penina, zombava dela, ridicularizava ela, humilhava ela. A Bíblia fala que Ana chorava muito, querendo muito ter um filho. Sabem o que Eucana disse para ela uma vez? Disse assim para ela: Ana, eu não sou para você como 10 filhos. Eu sempre achei esse Eucana meio convencido. Eu não sou para você como 10 filhos. O que significa isso? Ana, eu sei que você anseia pelo carinho de um filho. Você não pode ter. Eu vou dar esse carinho. Eu sei que você anseia pela segurança que os filhos trazem. Eu vou ser para você essa segurança. Eu sei que você anseia pelo companheirismo que os filhos representam. Eu serei para você esse companheiro. Eu sei que você anseia essas coisas. Eu sei que há esses espacinhos do seu coração. Eu conheço esses espacinhos e eu vou preencher você. Eu serei para você melhor do que 10 filhos. Por isso temos que crescer em intimidade conjugal. Se crescermos em intimidade conjugal, conheceremos os anseios do cônjuge e vamos tentar suprir. Assim,
Através da intimidade conjugal, o casal poderá alcançar o propósito primordial do matrimônio, que é refletir o relacionamento entre Cristo e a Igreja. O propósito principal do matrimônio não é a satisfação física. O propósito principal do matrimônio não é ter filhos. Tudo isso está dentro dos propósitos, mas não é o principal. O propósito é proclamar Cristo, o amor de Cristo por sua igreja. E quando o casal vive uma relação de intimidade em que o amor é praticado, ele mostra ao mundo como é o amor de Cristo pelos seus. É um casamento proclamativo. É um casamento que fala. É um casamento que anuncia a verdade para o mundo ao redor. Muito bem, nós vamos terminar. Tem 3 perguntinhas apenas aqui para você pensar. Converse com a sua esposa, com o seu marido hoje, sobre isso. Veja, o grau de intimidade com o seu cônjuge tem habilitado você a detectar as falhas que o amor deverá corrigir? Converse sobre isso com o seu cônjuge hoje, antes de dormir. Olha, as falhas que nós descobrimos um no outro, nós temos trabalhado para corrigir isso no outro? Tem sido assim? Ou essas falhas são motivo de ataque? Outra pergunta. O grau de intimidade com o seu cônjuge tem habilitado você a descobrir as fragilidades que o amor tentará compreender? Você consegue descobrir fragilidades no seu cônjuge e tenta compreendê-las? O seu grau de intimidade com ele habilita você a descobrir essas fragilidades, e o amor que você tem por ele habilita você a compreendê-lo? Em terceiro lugar e último lugar, o grau de intimidade com o seu cônjuge tem habilitado você a conhecer os anseios que o amor tentará suprir? Existem anseios do seu cônjuge. Fale sobre esses anseios com ele. Converse com ele sobre os desejos que ele tem. E amando o seu cônjuge de forma prática, tente suprir esses anseios.